se preocupe que ele repete tudo outra vez. Boa tarde. Hoje, 1º de dezembro de 2025, iniciaremos a leitura do Evangelho segundo Lucas, já 114, na página 86, início da 5ª conferência. Lembrando só para se inscreverem no canal e darem o like. Então, vamos lá. As grandes correntes espirituais da humanidade, ao abrir seu caminho pelo mundo, têm cada qual uma especial missão. Não são missões isoladas, mas apenas seguem separadas umas das outras por certas épocas, para depois se cruzarem frutiferamente das mais variadas maneiras. No acontecimento da Palestina, reconhecemos especialmente uma destas grandes e maravilhosas confluências de correntes espirituais da humanidade. Temos a tarefa de colocar esses acontecimentos com clareza cada vez maior diante da alma. Porém, as cosmovisões não desenvolvem seu rumo de um modo abstrato, como se fluíssem pelo ar, para depois se unirem em um ponto comum. As cosmovisões atravessam seres, atravessam individualidades. Uma cosmovisão, onde quer que surja pela primeira vez, tem de ser conduzida por uma individualidade. Quando correntes espirituais convergem para um mesmo ponto e fecundam-se mutuamente, também no íntimo de seus portadores sucede algo de muito especial. Então, aqui eu já queria falar alguma coisa, essa noção, eu acho muito bonito como ele coloca, porque essa noção, as cosmovisões, quer dizer, ele não fala assim as religiões, nem as filosofias, ele diz, quando você fala cosmovisão, quer dizer, a visão especial de olhar o cosmos, o mundo, a humanidade. Então, o que ele coloca aqui, em vez de contrapor uma cosmovisão à outra, dizer essa é melhor, essa é pior, então, no caso, é o budismo, o zaratustismo, e depois vem o judaísmo, e aí, consequentemente, o cristianismo, ele coloca que são cosmovisões que vão se entretecer. Cada uma trouxe uma visão para o mundo, é isso que ele vai dizer, é que ele está dizendo, como ele já explicou. Então, eu acho bonito essa postura de essa clareza que ele coloca, que as pessoas, a humanidade não trata essas coisas desse jeito. A gente é acostumado a tratar como conflitantes. Ah, eu penso assim, você pensa assado, eu estou certo, você está certo. Quem sabe os nossos pensamentos fazem parte de um todo, né? É só um modo de ver do lado de cá e a mesma coisa do outro lado é vista assim, e juntos formam um todo, é isso que ele quer dizer. Então, vamos continuar dentro dessa postura que ele coloca, esse entretecimento das cosmovisões da antiguidade. Pode continuar, Gui. Na palestra de ontem, vários ouvintes podem ter considerado muito complicada a maneira pela qual as duas grandes correntes espirituais, a do budismo e a do zaratustrismo, encontram-se concretamente no grande acontecimento da Palestina. Se quiséssemos falar só de maneira abstrata, ter-nos-íamos limitado a mostrar apenas o entrelaçamento destas duas correntes. Como antropósofos, porém, temos a tarefa de indicar também as individualidades que foram portadoras dessas duas cosmovisões, como também aquilo que traziam em seu íntimo, pois o antropósofo deve afastar-se sempre mais do abstrato para penetrar no concreto. Não deverá, portanto, parecer estranho que ali onde estava por suceder algo tão grandioso, de tão soberbo, houvesse também uma grande complicação dos fatos exteriores, que não seriam sem mais nem menos que o budismo e o zaratustrismo poderiam unir-se. Este acontecimento deveria ser preparado passo a passo, vagarosamente. Dessa maneira, vemos como o budismo fluiu e atuou naquela personalidade que,
como filho de José e Maria, descendia da linha natânica da casa de Davi, tal qual se encontra descrito no Evangelho de Lucas. Por outro lado, temos, descendendo da linha salomônica da casa de Davi, aquele casal, José e Maria, o qual, com seu filho Jesus, originariamente morava em Belém. Como descreve o Evangelho de Mateus? Esse menino Jesus, descendente da linha salomônica, é o portador daquela individualidade que outrora, como Zaratustra, fundou a antiga cultura persa. Desse modo, no marco inicial da nossa era, encontramos como duas individualidades concretas, simultaneamente, as duas correntes. Por um lado, o budismo, descrito pelo Evangelho de Lucas, e do outro, a do zaratustrismo, descrita por Mateus, na figura de Jesus, da linha salomônica da casa de Davi. As datas do nascimento dos dois meninos não coincidem exatamente. Você quer fazer... Aqui já temos uma coisa interessante, não é? A gente já aprendeu aqui que esse menino aqui do Evangelho de Lucas, ele é um dos meninos Jesus, que é o da casa natânica, né? É natânica, que é a linha de Davi. E que no de Mateus ele vai falar outros fatos, e é porque é outro menino. Então, vamos ver, né? Como é que é isso? Ele está apresentando aqui que no Evangelho de Mateus está falando de outra criança, né? Mas os fatos são realmente... No começo, né? No começo da vida, né? Depois viram só, pronto. Tá, entendi. Hoje tereis de dizer, naturalmente, algo que não está escrito nos evangelhos, mas o conhecimento de algo que se encontra na crônica do Akasha lhes facilitará a compreensão dos evangelhos. Nestes podemos encontrar indiretamente as ações e consequências daquilo que não podiam relatar. É preciso notar a validade, para todos os evangelhos, das palavras que se encontram no final do Evangelho de João. Nem todos os livros do mundo seriam suficientes para relatar todos os fatos que deveriam ser relatados. João 21, 25. As revelações que, através do cristianismo, vieram a ter a humanidade não são do tipo dos que se encerram para serem entregues definitivamente ao mundo em forma de livros. Verdadeiras são as palavras. E eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mateus 28, 20. Cristo está entre nós não como um morto, mas sim como um ser vivente. E aquilo que tem para nos ofertar sempre poderá ser experimentado novamente por aqueles que trazem abertos os seus olhos espirituais. O cristianismo é uma corrente espiritual viva, e suas revelações perdurarão pelo tempo em que a humanidade estiver capacitada a recebê-las. Desse modo, serão mencionados hoje alguns fatos que não constam dos evangelhos. Apenas as suas consequências são ali mencionadas. Poderemos, porém, prová-los pelos fatos externos, encontrando então sua veracidade. Em alguns meses divergem os nascimentos dos dois meninos Jesus. Porém, tanto o menino Jesus do Evangelho de Lucas como o menino João nasceram algum tempo depois do chamado infanticídio de Belém, que assim não pôde atingi-los. Os senhores já pensaram, pois, alguma vez, que aqueles que leem sobre esse infanticídio poderiam bem perguntar: e como então podemos ter ainda um João? Os fatos, contudo, são tais que poderão resistir a qualquer prova. Pensem que o Jesus do Evangelho de Mateus é conduzido ao Egito por seus pais, e que pouco antes, ou ao mesmo tempo, nasce João. Este, de acordo com o entender comum, permanece na Palestina, onde então também deveria ser atingido pela ordem de Herodes. Deveria, portanto, ter morrido pelo ato criminoso de Herodes, e não poderia estar lá. Como veem, é realmente preciso refletir
sobre todas essas coisas. Pois, se naquela ocasião todas as crianças até 2 anos foram mortas, então João deveria estar incluído entre elas. Mas tudo isso se lhes tornará compreensível se, apoiados nos fatos da crônica do Acacha, os senhores verificarem que os acontecimentos do Evangelho de Mateus e do Evangelho de Lucas não coincidem no tempo, de modo que o nascimento do Jesus natânico já não ocorre na época do infanticídio de Belém. O mesmo acontece com João. Embora haja uma diferença de alguns meses apenas, esta é suficiente para tornar possíveis esses fatos. Da mesma maneira, será através dos fatos mais íntimos que os senhores virão a compreender o Jesus do Evangelho de Mateus. Nesse menino se reencarna a individualidade que conhecemos como o de Zaratustra, da antiga cultura persa. Sabemos que este Zaratustra trouxera outrora para o seu povo os grandes ensinamentos a respeito de Ahura Mazdal, o grande ser solar. Sabemos que devemos imaginar este ser solar como sendo a parte anímico-espiritual daquilo que vemos como sol físico. Por isso, podia Zaratustra dizer: não vejam apenas o sol físico refulgindo. Vejam o Ser Supremo que envia espiritualmente suas atuações benéficas, tal qual o sol físico envia suas forças benéficas sob forma de luz e calor. O Zaratustra fora revelado que, ao povo persa, Ahura Mazdal, que mais tarde viria a ser chamado como outrora, ou outras palavras, o Cristo. Zaratustra ainda não o anunciava como um ser que houvesse caminhado sobre a terra. Ele podia apenas apontar para o sol e dizer: lá no alto vive, aproxima-se lentamente da terra, e um dia aqui habitará, dentro de um corpo humano. É a partir desse ponto que se nos pôde tornar compreensível a enorme diferença entre o zaratustrismo e o budismo. Há uma profunda diferença entre ambos, enquanto separados. E esta diferença desaparece a partir do momento em que, no acontecimento da Palestina, ambos confluem e rejuvenescem. Gui, Oi. eu queria fazer uma parada agora aqui. Eu coloquei uma foto aí no nosso grupo. Será que você põe ele aí para nós vermos e eu falar alguma coisa? Eu separei uma pintura, 3 pinturas do Rafael, e porque o Rafael, que é isso que o Gui vai pôr aí. O Rafael é um pintor que o Steiner disse que ele ainda faz parte daqueles pintores que são clarividentes. Então, ele pinta, já passou, é embaixo, isso, aí. Ele pinta, mostra assim de um em um, mais ou menos, que eu vou falando. Olha essa cena, por exemplo, né? É Maria, é Santana, e ali não sei se é José, não sei. Enfim, mas são 2 crianças, não é? Então, segundo aqui o conhecimento através do Steiner, ele diz que essas pinturas, esses 2 meninos, que às vezes são chamados como João e Jesus, e tem outro que é um anjinho, que baixa um pouco, sobe um pouco, para a gente ver. Tem um anjinho também aqui, o menino Jesus e um anjinho aqui, olha, esse aqui de baixo, está vendo? É um serzinho, é mais ou menos a mesma pintura, só que dessa vez tem um anjinho. Enfim, são sempre esses 3 meninos, né? Esses 2 meninos. E ele diz que isso que a Igreja Católica sempre foi um mistério, isso que não podia ser revelado, um mistério oculto dos 2 meninos. Então,
porque como a Igreja Católica aboliu a reencarnação, não tem explicação, porque essas almas que são Zaratustra e que são o Buda, que são reencarnações, digamos, ou parte de encarnações, eles não poderiam existir. Então, o que é colocado é que Rafael pinta, na realidade, os dois meninos, mas que não são. A igreja, então, transforma esses meninos em ou um anjinho, não, é esse de cima, não é que é um anjinho, que tem uma asinha. Abaixa um pouco o que a gente vê, um anjinho, ó. Ó, tem uma asinha, tá vendo aqui, ó? Tem uma asinha. Então aí seria uma representação dos dois meninos Jesus, oculta, uma representação oculta, que não era dado a público. Tá? Então, eu queria só deixar registrado essas coisas, assim, essas colocações do Steiner, né? Vocês pesquisem mais, tá? Sobre isso tudo. Pode continuar, Gui. Desculpa, Mary. Eu tenho uma pergunta também. Fala, Isabel. Eu estou chocada. Chocadíssima. Então, eu estou muito chocada. Zaratustra encarnou em Jesus? É isso que está dizendo? É isso? Encarnou. Essa espiritualidade, porque daí onde que entra Deus? Eu não. Deus está aí, o tempo inteiro. Isso não tem nada a ver com Deus. Isso aí é outra coisa, Isabel. É assim, lembra que ele disse que as correntes elas têm que ir se unindo para formar a humanidade? Não é de repente que acontece uma coisa no mundo. Essa vinda do Cristo foi preparada séculos. É desse princípio que o Steiner... não é que estava tudo assim e, de repente, veio Cristo. Não é. Esse corpo é o corpo físico que é preparado. Presta atenção. É preparado através da união já dos filhos de Davi. Olha só. Tem um filho, Natã, e o outro, Salomão. Então, veio Maria e José, né? Que eram as duas famílias, né? E aí, dali nasceram um homem e uma mulher uma raça preparada para receber. Por isso que o povo judeu foi o escolhido. Foi escolhido na saída da Atlântida. Na saída da Atlântica já foi formada essa raça. Já estava previsto isso. É aí que entra Deus, viu, Isabel? Deus que arrumou tudo isso, esse plano todo é dele, tá? Aí vieram eles, como no começo, logo que ele fala, os seres espirituais, os Bhagavad... Como é que se chamava lá no começo? Bhagavad Gita. Não, era um outro nome. Era um outro nome, enfim. Como era o Buda, né? Bodhisattva. Bodhisattva, isso, Bodhisattva. Então, a gente não vai chamar Zaratustra de Bodhisattva porque ele não é do budismo, mas ele teria também, seria um mensageiro, um avatar, entendeu? Eles seriam profetas, né? São pessoas que vêm trazendo, olha, um trouxe o amor, o outro trouxe o monoteísmo, essa crença de um Deus só, entendeu? Porque as religiões eram todas com muitos deuses, então veio essa noção. Então, isso tudo foi se formando na humanidade, essas ideias. O ser humano, veja-se a atualidade, o ser humano ele vai acreditando nas coisas aos pedaços. Agora a gente diria assim, agora está na moda isso, agora está na moda aquilo. Lembra quando a gente tinha que acreditar que o homem desceu na Lua? E tem gente até hoje que não acredita que o homem desceu na Lua? É a mesma coisa. Então, ele tem que ir acreditando devagarzinho. Olha, o homem desceu na Lua, olha, o Sputnik deu a volta na Terra, o satélite. Nossa, que coisa diferente.
Vem assim, vem aos pedaços. E aí tem que ter uma filosofia que vai juntando tudo isso para formar a mentalidade humana. Não é assim, que de repente, pá, não é. Aquilo vai se formando. Como é que foi formada a ciência hoje? Por exemplo, Bel, começou aonde? Na alquimia. Aí eles foram descobrindo os metais e foram trabalhando e foram descobrindo as propriedades. E aí veio a lei da gravidade, e aí veio a lei como, Relatividade. não, gente, isso aqui que está acontecendo agora, não é que eu não sei não, tá? É que faltam as palavras, eu sou velha, tá? 86 anos, às vezes a ideia está aqui na cabeça e não sai. Galileu Galilei, entendeu? Que trouxe a ideia da geocentrismo. Geocentrismo, exatamente, entendeu? Então, é devagar que vem os conceitos, não vem tudo no mesmo dia, não é. Então, primeiro o geocentrismo, depois O geocentrismo foi agora, 1600. Não, Gui, agora. Gui, maneira de dizer, Gui. Mas essa visão heliocêntrica sempre foi assim. Depois veio, olha quanto tempo que os caras levaram para descobrir a lei da gravidade, gente. Newton. Foi agora, como diria o Gui, foi agora. Foi agora. Então, imagine as coisas espirituais. Então, tem que vir devagar. Eu estou dando um exemplo da ciência. Como é que a ciência vai se formando? Cada um descobre uma lei, cada um descobre um pedaço, vai juntando tudo, vai virando um caldo que é a ciência. Pelo que eu estou entendendo aqui, o Steiner está dizendo que a parte espiritual é a mesma coisa. Então, veio fundou uma corrente, por exemplo, o budismo. Aí aquilo foi, desenvolveu, aí depois veio outro, Zaratustra, então era Ahura Mazdal. Como se, nossa, então juntou, foi juntando, entendeu? Até poder chegar ao Cristo e fundar outra a visão, mas é tudo junto. Não ignorou os outros, entendeu? Então, um deu o corpo etérico, o outro deu o corpo astral, o astral de Buda, o etérico de Zaratustra, entendeu? Então, foi fazendo esse corpo, essa densidade, entendeu? Como fazer um bolo, entendeu? Você pega o ovo aqui, pega a farinha ali e vai juntando até que aí o Cristo ficou pronto para vir. Então, eu tenho uma pergunta justamente aí. Que na palestra passada ele falou sobre a linhagem judaica, que é a linhagem de Davi, de Natã e a de... Não, e o Salomão. E Salomão. Filhos de Davi. Os dois filhos de Davi. Salomão, isso. E aí, a gente pode entender que esse povo ficou recluso, porque ele falou assim que existe muito pouca consanguinidade, né, nesse povo, né, que recebeu o corpo físico desse ser espiritualizado. O povo judeu, né, meu filho, que ficou separado, né? Lembra que eles ficaram separados dos outros? Isso, ficou separado, e aí ele se manteve com aquela formação, e aí chegou um momento... Eu diria que houve muita consanguinidade, não houve pouca, não. Eles ficaram juntos, ficaram casando entre eles, muita consanguinidade. Só entre eles, né? Até hoje eles têm essa prática, né? Que eles continuam lá naquele estágio, né? Mas isso é cultural, né? É bem cultural. É uma coisa que ele relata na última palestra, que realmente a gente vê que é bem cultural da comunidade judaica e da cultura judaica. Né? Ainda estão lá, né? Aí veio essa novidade que foi o Cristo, né? Mas preparado, para preparar o corpo que ia receber o Cristo, para preparar Jesus de Nazaré, eles precisaram de dois, entendeu? Um pouco isso. Um vai ter uma linhagem e o outro vai ter outro. Um tem um ensinamento, que é o de Buda, né? E o outro tem um ensinamento que é o de Zaratustra. O astral, né? E o etérico. Aí, o corpo,
né? É, E aí é. Cristo traz o eu. Seria isso errado? Não, aí é bonito, talvez ele fale, ele está contando, né? O erro de Jesus, quando Cristo chega, ele se retira, entendeu? Jesus é um personagem, né? Então, o eu de Jesus se retira para poder entrar o Cristo, né? Então, Jesus, ele também é como Buda, ele é também o Bodhisattva, né? Ele foi preparado para receber. Então, o que eu tenho, que eu lembro, assim, que o Jesus salomônico é o Jesus da linhagem real, né? Então, que tem aquilo do pensamento, da luz solar. E o Jesus natânico, ele é aquele do... Zaratustra. Então, mas de uma linhagem sacerdotal. Uma é a linhagem real e o outro é a linhagem sacerdotal. Então, um é mais intelectual e o outro é mais... É mais coração. E esse que é o Jesus natânico, ele é avisado, como que é? Ele é... Ai, esqueci agora o nome. Ele vai ser visitado pelos pastores. O Jesus salomônico, não, ele é os 3 reis magos, né? Porque um é de uma linhagem real, então são os reis magos que vão visitar, levando aquilo lá, mirra. Eles se perdem e não chegam, né? Eles não chegam, eles chegam depois. Exato. E os pastores é que visitam Jesus natânico, né? Que é a linha sacerdotal. Então, aí começa a... Continuar para ver se ele conta tudo isso aqui, né? Porque, vamos ver. Eu não li até o fim aqui, mas ele está contando essa história, né? Como é que foi. Explicando como é que foi isso, né? E isso foi uma coisa que foi tirada do... Você vê, nos evangelhos tem assim... o Steiner vai pescando onde que no Evangelho você vai vendo como se fosse assim os alinhavados dessa história, né? Só a parte externa da história, né? Mas a parte interna é omitida, né? Então vamos lá, vamos continuar. Melhorou, Isabel? Melhorou? Calmou? Tá bom. Vamos ver. Tá bom, tá. Vamos lá. Retrocedamos mais uma vez à missão do Buda no mundo. Enumeramos seus ensinamentos como sendo das 8 sabedorias, as quais representam tudo aquilo que a alma humana deve adquirir como conteúdo, se quiser, as mais influências do karma. O que o Buda deu ao mundo é exatamente aquilo que... Oi? Não. Pode continuar, Gui. Olha, você está com o microfone fechado. Não, se quiser evitar as más influências do karma. Isso, evitar. Obrigado, evitar. Obrigado. O que Buda deu ao mundo é exatamente aquilo que os homens, no decorrer dos tempos, deverão desenvolver a partir do seu próprio caráter e da sua própria moral, como compaixão e amor. Eu lhes disse, ou sim, que o instante em que ocorreu o aparecimento da entidade Bodhisattva do Buda foi um momento ímpar. Não tivesse acontecido naquela precisa ocasião um fato de o Bodhisattva ter aparecido por completo no corpo do grande Gautama Buda, não teria havido possibilidade de passar para a alma humana aquilo que designamos por regularidade, Dharma. O homem só pôde desenvolvê-la dentro de si quando expele seu próprio conteúdo astral para livrar-se de todas as más influências do karma. É isto que nos indica, de maneira soberba, a lenda do Buda, na qual se conta que ele consegue fazer girar a roda da lei. Isto quer dizer que a iluminação do Bodhisattva para o Buda emanou realmente uma força para a humanidade toda. Como consequência, as pessoas podiam agora desenvolver o Dharma a partir da sua própria alma, podendo alcançar passo a passo a total profundidade da senda das 8 sabedorias. São estas as origens do ensino desenvolvido pelo Buda, o qual viria a alicerçar o caráter moral dos homens da Terra.
Era esta a missão desse Bodhisattva. Podemos compreender como foram distribuídas as diversas missões entre as grandes individualidades. Assim encontramos no budismo a origem verdadeira, imensa, de tudo que o homem vivencia em sua própria alma como um grande ideal. O ideal da alma humana, aquilo que o homem é e pode ser, eis o conteúdo da prédica do Buda. Era o quanto bastava para essa individualidade. No budismo, tudo é intimismo, tudo se relaciona com o homem e seu desenvolvimento. E não encontramos nada no verdadeiro budismo que possamos chamar de ensinamentos cosmológicos, embora possamos encontrá-los introduzidos mais tarde. Pois é necessário que tudo se una harmoniosamente. Porém, a verdadeira missão do Bodhisattva foi trazer aos homens o ensino da interiorização na própria alma. Em determinados sermões, o Buda negou-se mesmo a dizer algo, em especial, a respeito das relações cósmicas. Tudo é expresso de um modo que a alma humana, ao permitir que os ensinamentos do Buda atuem sobre ela, possa tornar-se sempre melhor. O homem será considerado como um ser em si mesmo, um microcosmos, independente do grande seio do universo. Por ter sido esta a missão específica do Bodhisattva, é que os ensinamentos do Buda, ao serem verdadeiramente conhecidos, geram tanto calor no coração humano. E por isso, a alma humana sente-se tão acolhida quando procura cercar-se desses ensinamentos através das expressões rejuvenescidas que assim reaparecem no Evangelho de Lucas. Algum comentário? Vamos lá. Então, ficou claro assim que o Buda veio com uma missão bem própria, né? Tem a ver com a alma humana, fazer a pessoa, o ser humano reconhecer e entrar em contato com a própria alma, não é? Pode continuar, Gui. Muito diferente era a missão daquela individualidade que vivera como Zaratustra entre o antigo povo persa. Tinha ele uma tarefa bem oposta. Zaratustra ensinava a compreender e a penetrar espiritualmente o Deus distante e o grande cosmos. O Buda dirigiu o olhar para o íntimo humano, dizendo: quando o ser humano se desenvolve, surgem paulatinamente, superando a ignorância, os 6 órgãos, que enumeramos como os 5 sentidos e humanas. Contudo, tudo que está contido no homem é oriundo do universo. Não possuiríamos olhos sensíveis à luz se a luz não tivesse provocado o nascimento dos olhos no organismo. Os olhos foram criados na luz para a luz, diz Goethe. Esta é uma profunda verdade. De órgãos indiferentes que existiram em outros tempos do corpo humano, a luz desenvolveu os olhos. Dessa maneira, todas as forças espirituais do universo modelam o homem. Aquilo que se encontra intimamente nele foi organizado, inicialmente, a partir das forças divinas espirituais. Portanto, para tudo quanto existe internamente, há um correspondente exterior. Do exterior, fluem primeiramente as forças que se encontram interiormente no homem. E Zaratustra tinha por missão chamar a atenção para a exterioridade, para aquilo que se encontra ao redor do homem. Por essa razão falava, por exemplo, dos Amsaspans. Um dos grandes gênios dos quais, a princípio, enumerou 6. Eles são, na realidade, 12. Porém, os outros 6 estão ocultos. Estes Amsaspans atuam do exterior, como os plasmadores dos órgãos humanos. Zaratustra demonstrou como por detrás dos órgãos sensoriais humanos encontram-se os próprios criadores do homem. Ele apontou esses grandes gênios, essas grandes forças que se encontram fora de nós. Já o Buda aponta as forças ocultas que atuam no homem.
Zaratustra, porém, indicou em seguida aquelas forças e entidades que se situam abaixo dos Amshampans, as quais chamou os 28 Izards, ou Izads, e que também atuam no homem a partir do exterior, contribuindo para a sua organização interna. Portanto, mais uma vez, Zaratustra mostrou o espiritual no cosmos, chamou a atenção para o contexto exterior, enquanto Buda indicava a substância do pensar propriamente dita, da qual nascem os pensamentos a partir da alma humana. Zaratustra, por sua vez, indicava os Farohars, ou Farus, ou ainda Frawashai. O meu iraniano está péssimo, desculpa, tá? O meu persa está enferrujado, tá? Ou seja, os pensamentos criativos cósmicos que nos rodeiam, espalhados que estão pelo mundo todo. Pois tudo quanto o homem possui como pensamentos está presente em todo o mundo exterior. Então, isso aqui, por exemplo, vocês notam alguma semelhança, porque a gente já conhece isso? Quem são essas forças formativas do homem, interiormente e exteriormente? Vocês têm alguma ideia? A gente já leu Essa é a sobre pergunta que não quero calar. Como? Essa é a pergunta que não quero calar. Vocês não se lembram quem são essas pessoas aí, em persa? Como é que a gente chama essas pessoas? Então, são todas as entidades angelicais. Gente, descobriu a mesma. Gente, não pode ter três coisas, não pode ter. É uma só, e cada um descobre, o outro descobre, o outro descobre, entendeu? É a mesma coisa. É a mesma coisa, são essas forças que o Steiner vai chamar, né, daqueles seres que vão dar a doação. Quando vocês forem ler a ciência oculta, vocês vão ver, do calor vem a doação dos seres espirituais que vão doando, cada um vem, doa, e aí vai se formando aquele caldo. É muito bonito essa formação do mundo. E aí eles continuam até hoje. Quando a gente dorme, esses seres vêm ainda recompor nossos órgãos, né? E nós vivemos ainda acompanhados por esses seres angelicais, que nós chamamos de anjo, arcanjo, arqueu, serafins, querubins, é tudo a mesma coisa, entendeu? Então, não tem diferença. São outros nomes para as mesmas forças. E isso que é importante, é uma coisa cultural. Essa diferença que a gente põe é cultural, entendeu? A humanidade começa, a humanidade vivia em ligação com esses seres. Quando é separado, eles têm que reconhecer outra vez. Então, vem Zaratustra e fala desses seres, né? E Buda fala também os seres interiores da alma, né? Então, é tudo a mesma coisa, são descobertas, sabe? São descobertas que a humanidade vai fazendo daquilo quando tem maturidade, só descobre quando tem maturidade. A gente só aprende a ler quando tem maturidade, não é assim? Com a criança. Precisava dos dois, né? Porque cada um vinha trazendo conhecimento. Cada um para dentro e o outro para fora, entendeu? Então, agora, o cristianismo vem, né, segundo ele está dizendo, e junta tudo, né? Por isso que é bonito também, que não tem coisa esquisita, é tudo igual, os anjos são iguais. Olha, daqui para fora, passou aqui a casca da terra, é tudo igual, gente. Não tem céu de judeu, céu de cristão, céu de evangélico. Aqui é que faz a diferença. Ai, você é do lado de cá, você é lá de cá. Então não pode. A gente não pode cultivar na gente, em nós, essa separação, porque o mundo espiritual não tem separação. Não precisa de passaporte para entrar, você não precisa falar a língua, não. Chegar lá, você já sabe falar, tá tudo. Você é um ser espiritual. Quando você chega lá, você está voltou para casa. É tudo igual. Você já persa, chinês, japonês, brasileiro, tudo igual, do outro lado, né?
Os seres espirituais são os mesmos. Não tem. Tá? Podemos continuar. Sim, vamos lá. Assim, Zaratustra tinha a missão de anunciar uma cosmovisão que deveria desvendar, decifrar os segredos do mundo exterior. Deveria trazer uma cosmovisão para um povo que tinha a incumbência de plasmar o mundo físico pelo esforço de suas próprias mãos. A missão de Zaratustra encontra-se em perfeita harmonia com as características do antigo povo persa. Desse modo, poderíamos também dizer que cabia a Zaratustra educar os homens no sentido da força e da competência na atuação terrestre exterior, embora isso pareça, à primeira vista, repulsivo aos homens de hoje. Criar força, diligência e a segurança para atuar exterior através do saber, de forma que o ser humano não apenas se confine em si mesmo, mas sempre repouse no seio de um mundo divino, que era esta missão de Zaratustra: orientar o homem para compreender. Onde quer que te encontres na imensidão do universo, não estás sozinho. Tu te encontras num cosmo espiritualizado, sendo uma partícula dos deuses e espíritos universais. Nasceste do espírito e nele repousas. A cada inspiração sorves o espírito divino. Seja a tua inspiração como uma oferenda ao grande espírito. Olha, bonito, né? Por conseguinte, de acordo com a sua missão, a iniciação de Zaratustra tinha de ser algo diferente das iniciações dos outros grandes missionários da humanidade. Rememoremos agora o que podia fazer aquela individualidade que se encarna em Zaratustra. Tinha ela alcançado um tão elevado grau de evolução que já podia preparar a corrente cultural subsequente à persa, isto é, a cultura egípcia. 2 discípulos teve Zaratustra, aquela individualidade que mais tarde reapareceu como Hermes egípcio, e aquela outra que ressurgiu como Moisés. Ao se reencarnarem essas individualidades para prosseguir o seu trabalho na humanidade, o corpo astral de Zaratustra, que ele havia dado em oferenda, foi agregado a Hermes. Uma reencarnação do corpo astral de Zaratustra é o que devemos ver no Hermes egípcio. Hermes trazia em si o corpo astral de Zaratustra, que lhe fora transferido para tudo aquilo que Zaratustra adquirira como sabedoria a respeito do mundo exterior, pudesse ressurgir no mundo físico. E o corpo etérico de Zaratustra foi transferido para Moisés. Por ser ligado ao corpo etérico, tudo quanto se desenvolve no tempo. Pôde Moisés, quando se tornou consciente dos segredos do seu corpo etérico, fazer ressuscitar os acontecimentos temporais sob a forma das grandes imagens que encontramos no Gênesis. Dessa maneira, Zaratustra continuou atuando através da força de sua individualidade, inaugurando e influenciando a cultura egípcia. E tudo quanto dela se originou como a antiga cultura hebraica. Tal individualidade recebe grandes incumbências também através do seu eu. O eu de Zaratustra voltou a encarnar-se repetidas vezes em outras personalidades. Pois uma individualidade que alcançou um tal grau de evolução pode renovadamente santificar um corpo astral e fortalecer um corpo etéreo, mesmo já os tendo entregue originalmente. Assim, Zaratustra voltou a nascer e apareceu novamente 600 anos antes de Cristo, na antiga Caldeia como Zaratas, ou Nazaratos, e se tornou o mestre da escola oculta da Caldeia, assim como o mestre de Pitágoras. Alcançou ele portentosas visões do mundo físico. Se conseguirmos verdadeiramente compreender a sabedoria caldaica pelos conhecimentos que a antroposofia e não a antropologia nos transmite,
obteremos, então, uma ideia daquilo que Zaratustra, Zaratas, das correntes ocultistas dos antigos caldeus, podia ensinar. Tudo quanto Zaratustra podia ensinar e dedicar ao mundo tinha como meta, conforme vimos, atingir o mundo exterior para trazer-lhe ordem e harmonia. Por essa razão, era também missão de Zaratustra a arte de criar e organizar reinos conforme a necessidade, correspondente à evolução humana, dentro das possibilidades da ordem social. Daí, aqueles que se contavam entre os discípulos de Zaratustra poderem ser chamados não apenas de grandes magos, grandes iniciados, mas também de reis, isto é, aqueles que conheciam a arte de estabelecer a organização e a ordem social externa. Um incrível afeiçoamento à individualidade, não só à personalidade de Zaratustra, desenvolveu-se nas escolas dos caldeus. Esses sábios do Oriente sentiam-se aparentados ao seu grande guia. Viam nele a estrela da humanidade, pois Zoroastro é uma adaptação da expressão estrela de ouro, ou estrela do brilho. Viam nele um reflexo do próprio sol, e não lhes podia ficar oculto, na sua profunda sabedoria, o reaparecimento do seu grande mestre em Belém. Assim, eles foram guiados pela sua estrela e levaram-lhe o símbolo material daquilo que de melhor ele pudera dar aos homens. Aquilo que de melhor se podia dar a alguém que pertencesse à corrente de Zaratustra era o saber a respeito do mundo físico, a respeito dos mistérios do cosmos, recolhidos no corpo astral humano do pensar, no sentir e no querer. Desejavam, assim, os discípulos de Zaratustra permear também seu pensar, sentir e querer, as forças de sua alma, como a sabedoria, que se pode sorver das profundas bases do mundo divino espiritual. Essa sabedoria, que podia ser adquirida através da absorção dos mistérios exteriores, era simbolizada pelo ouro, pelo incenso e pela mirra. Ouro como símbolo para o pensar, incenso como símbolo para a fé, e aquilo que nos impregna em forma de sentimentos, e mirra para a força do querer. Este era o modelo pelo qual demonstravam a sua estreita ligação com o mestre, ao surgirem em sua presença na ocasião em que ele renasceu em Belém. Por conseguinte, o escritor do Evangelho de Mateus relata corretamente ao dizer que os magos, entre os quais Zaratustra atuara, sabiam que ele havia reaparecido entre os homens e que, através dos três símbolos, ouro, incenso e mirra, símbolos para aquilo que de melhor lhes havia legado, expressavam o seu parentesco com eles. Então, Dois ossos. olha só. Então, vocês seguiram aqui como é que foi, né? Essa linha do Zaratustra, então, eles foram se renovar no Egito, né, com Hermes, com Moisés nos Hebreus, e então eles vão, e aí criam esses Zaratas, que é mais uma encarnação, que foi mestre de Pitágoras. Então, tudo aqui fala sobre uma ciência, sobre esse conhecimento do mundo. Quando você pensa assim na teoria de Pitágoras, né? A teoria de Pitágoras e tudo que Pitágoras trouxe como matemática, isso é conhecimento do mundo. Então, quando você vê a teoria do Pitágoras, quem lembra como é que é a equação do Pitágoras? É aquele ordem de cateto, parará. O quadrado da hipotenusa. O quadrado dos catetos é igual ao quadrado da cateto. Não lembro nada. O quadrado do cateto é igual a soma do quadrado dos catetos. É o quadrado da hipotenusa, que é aquela perna maior. É igual a soma dos quadrados dos catetos.
E para que servia essa matemática? Vocês sabiam por que o homem criou, onde começa a matemática? Assim, quando o homem precisou marcar terrenos, ele precisava, antigamente ele marcava terreno assim, ó, é daqui dessa pedra até aquela árvore e depois vai até aquele poço. Ah, isso é o meu terreno. Aí a árvore morria, ele já não sabia mais onde era. Então, eles começaram, o triângulo é a primeira área, é a primeira área. Mãe, é uma correção, é o círculo. Não, filho. Não, então, assim, eles começaram pelo círculo. Eles começaram com 2 cajados, um parado e o outro do círculo. Tá certo. Então, Mas os terrenos não eram circulares, a divisão. eu sei, mas a partir desse Uma circular, porção de círculos juntos, assim, vai sobrar uns pedacinhos. Aí eles tinham que calcular, né? bom, você já brincou com compasso. Se você dividir o compasso pelo raio, você vai dividir em 6 pontas. Por aí vai. Então, eles iam brincando com... Falando de um pastor lá na Pérsia, lá no não sei aonde, entendeu? Na Grécia, ele não tinha compasso, ele pegava, ele marcava assim, ele ia rascando no chão. Ele tinha uma linha e 2 cajados. 2 cajados, um se move e o outro fica parado. Aí pega esse aqui parado, vai até... Filho, você já estudou Pitágoras? Eu queria que vocês, então, fossem estudar um pouco de Pitágoras. Eu já. Tá. Eu já. Por causa das minhas mandalas. Eu me baseio em Pitágoras. E eu sei que o triângulo foi a primeira medida que depois desse círculo, que são os simples, que são fáceis de medir, que é o raio, e o quadrado também, que é a repetição, tinha os desiguais, os triângulos, as coisas esquisitas. Então, eles tiveram que elaborar formas de medida. Então, isso é a mensuração da Terra, é trazido por essa linha de Zaratustra. Isso que eu quero dizer, essa linha de conhecimento do mundo. É uma filosofia de medir, contar, pesar. E a linha do Buda não é só de pensar, meditar e melhorar a si mesmo dentro de um mundo completamente abstrato, que é o mundo dos pensamentos. Aqui, o Zaratustra, ele trouxe esse conhecimento da Terra, trabalhar a Terra. Então, por aí vem, quero dizer, a matemática, vem toda o lidar com a Terra, lidar com as pedras, lidar com os minerais, essa linha de Zaratustra. E aí vem até que desaba nesses reis magos. Qual é o símbolo, qual é a significação, o significado da palavra magia para vocês? Porque esses reis são magos, são os reis persas, são reis magos. Por quê? Falar para mim o que opera dentro da natureza humana. Exato. Eles são magos porque eles modificam. Então, daí veio a alquimia, né? A alquimia vem daí. São essas pessoas persas que desenvolveram essa pesquisa. Então, eles eram grandes médicos, eles eram grandes cientistas, porque eles conheciam venenos, conheciam substâncias tóxicas, substâncias curadoras. Então, a magia significa isso, você modificar. O que é a magia? Você pensa, vai tornar, virar isso naquilo, né? Assim, eu vou te fazer uma mágica com você, faça assim, toim, aí você vira uma rã, não tem? Ao conto de fadas, a fada transformou o príncipe em sapo. Magia é isso, é transformar. Estou falando linguagem popular, entendeu? Mas esses reis magos, eles lidavam com a transformação da matéria. Então, eles viraram grandes especialistas. E esses reis magos na Pérsia. Na Pérsia. E aí são esses reis magos, os 3 reis magos que a gente ouve falar, que vieram visitar o Cristo. E trouxeram o quê? Ouro, mirra e incenso. Tudo com condição, com um poder um simbólico da matéria. Eles trouxeram matéria, mas com simbologia
Se você queimar, se você fizer coisas com a mirra, você acende, né? O incenso, você acende. Então, aquilo faz um efeito, né? Desenvolve a coragem, desenvolve a fé, né? Então, são esses reis magos dessa linha de Zaratustra que vieram visitar o segundo Jesus, já depois da matança. Lembra da história que eles ficaram procurando, e eles não vão no presépio, eles vão em outro lugar. Eles vão visitar o segundo menino, né, que tinha nascido depois, né, e quando eles aí chegam lá, o Herodes tinha matado as crianças, eles ficaram lá procurando, aí acharam e entregaram lá os presentes, né? Mas olha como é diferente dos pastores. Os pastores não fizeram nada. Os pastores só chegaram lá e ficaram em reverência, admirando o menino, né? Mas os reis magos, não. Os reis magos, eles vieram numa atuação, né? E vieram seguindo a tal da estrela lá, né? Tá? Podemos continuar. Alguém tem perguntas? Tem muito assunto aí para pensar, viu, gente? Para meditar. Muito assunto. Reler, talvez, esse capítulo, né? Que ele é muito, muito denso, né? Vamos lá. Tratava-se agora do fato de que Zaratustra, na forma física do Jesus, da linha salomônica e da descendência de Davi, poderia atuar intensamente para, numa forma agora rejuvenescida, legar novamente à humanidade tudo quanto anteriormente lhe legara. Ele deveria, pois, reunir todas as forças, já que uma vez possuíra. Por esse motivo, não podia incorporar-se num descendente da linha de sacerdote da casa de Davi, mas somente num descendente da linha soberana. Dessa forma, está expresso no Evangelho de Mateus o parentesco do nome real da antiga Pérsia, com a ascendência da criança na qual Zaratustra se reencarnou. Os antigos livros da sabedoria da Ásia Menor também apontavam sempre esses acontecimentos. Aquele que verdadeiramente compreende esses sábios livros, entende-os de uma forma diferente daqueles que desconhecem os fatos, confundindo tudo. Assim, temos, por exemplo, as duas profecias do Antigo Testamento, uma dos apócrifos de Enoque, que indicam mais o Messias datânico descendente da linha sacerdotal, e uma outra contida nos Salmos, apontando para o Messias da linha real. Cada detalhe indicado nas Escrituras coincide com os fatos que podemos obter da crônica do Acácio. Porém, Zaratustra deveria reunir tudo quanto nele existira anteriormente como forças. A cultura egípcia e a antiga cultura hebraica, a Hermes e a Moisés. Ele havia doado tudo que havia em seu corpo astral e em seu corpo etéreo. A esse conteúdo deveria reunir-se novamente. Deveria, da mesma forma, buscar dos egípcios as forças do seu corpo etérico. É um mistério profundo que aqui se abre diante dos nossos olhos. O Jesus da linha salomônica, da casa de Davi, Zaratustra reencarnado, precisava ser guiado para o Egito. E assim ocorre, pois lá se encontram as forças que fluíram do seu corpo astral e do seu corpo etérico. Por ele as haver entregue primeiramente a Hermes e em seguida a Moisés. Por ele ter atuado na cultura egípcia, deveria agora dirigir-se para lá, como que para recolher as forças que lá anteriormente havia encaminhado. Daí a fuga para o Egito. E tudo aquilo que sucedeu espiritualmente, a absorção de todas aquelas forças das quais ele agora necessitava, a fim de dar novamente à humanidade, de forma rejuvenescida e cheia de vigor, aquilo que lhe legara em épocas anteriores. Vemos assim que o Jesus de Belém, cujos pais eram anteriormente residentes nesse local, é descrito de maneira correta por Mateus. Somente Lucas relata que os pais de seu Jesus moravam em Nazaré, que se dirigiram a Belém,
para o recenseamento, e que nesse curto prazo de tempo, Jesus lá nasceu. E em seguida seus pais, com ele, regressaram a Nazaré. No Evangelho de Mateus é dito apenas que Jesus nasceu em Belém e que precisa ser levado ao Egito. Somente ao regressarem do Egito, seus pais passam a residir em Nazaré, a fim de que Jesus, o Zaratustra reencarnado, possa encontrar-se próximo daquele que representa a outra corrente, o budismo. Assim, concretamente, são reunidas as duas cosmovisões. Bom, alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer? Ele já tem bastante coisa, né? Então, ele está dizendo assim, que um dos meninos foi até o Egito, encaminhado pelos pais, ficou um tempo lá e voltou para Nazaré. É. E o outro nasceu ali mesmo, em Belém, e ficou durante um tempo, mas ele nasceu numa idade diferente dessa temporal de Herodes. Agora, a minha pergunta, onde é que está o João? O João é primo de um ou de outro? Então, ele é assim, existem duas Marias também, dois Josés, né? Sim, duas Marias. Então, tem essa Maria, que é a Maria que a gente conhece, que é uma jovem, essa é a Maria que a gente conhece, jovem, que tinha a prima Isabel. Então, João é primo desse Jesus, que é o Jesus De Nazaré? natânico, que é o Jesus natânico, Esse pessoal todo aí é natânico, É da linha real. O Zaratustra é aquele que vai morrer. Então, diz que a Maria é mais velha, ela é uma mulher mais velha, o pai também, ele é um comerciante, ele não nasce na manjedoura, aquilo tudo lá, ele nasce na casa deles mesmo, só que ele é uma criança sempre muito doente, muito inteligente, mas é uma criança como... Eu vi uma pessoa que estava dirigindo o grupo, dizia, é uma criança cabeça grande, na pedagogia Waldorf tem isso, criança cabeça grande, criança cabeça pequena, né? Não, ele é uma cabeça pequena, Zaratustra, é o que é mais inteligente, doente, frágil, tanto que ele morre com 12 anos, entendeu? É esse que vai para o Egito com os pais e volta. Uma segunda pergunta, mãe. O Lucas, ele entrou em contato com a história de Jesus através de Maria. É aquele, então, o único... Com a Maria mais jovem. É o único que não conheceu Jesus. E o Mateus... O Mateus, ele conheceu o outro Jesus. Não, aí os Jesus todos viram, os dois Jesus viram só depois de 12 anos, né, gente? Não tem dois Jesus com 15, com 20, não tem. Peraí. É que no começo dessas palestras, ele fala que Lucas entrevistou Maria. Foi. Pegou essa biografia segundo o que ela falou. É Natânia. Mateus, ele chegou à descrição da vida de Jesus salomônico de que forma? Entrevistando Maria também? Estar junto, conviveu com Jesus. Ele estava junto, ele conviveu, ele estava junto. Ele viveu, ele é discípulo, né? Então, mas se ele viveu, ele já viu o Jesus reencarnado, já unido. Até 12 anos não tinha mais nada, né? Mas ele ouviu um relato do outro Jesus, então. Alguém contou a história... Não, eu fico imaginando... Pois é, não sei. Aí eu não sei. Outra coisa, essa coisa aqui é importante, que o Steiner diz que existem livros, que existem muito evangelho apócrifo. A igreja selecionou os 4 evangelhos. Tinha muito evangelho, muita gente escreveu essa história, entendeu? Então, na época do Mateus, tinha muita coisa, né, rolando. E tinha esses livros que são olha, está aqui. Antigos livros de sabedoria da Ásia. Quer dizer, tem livros
ocultos, ou livros de mistérios, né? Essas pessoas escreviam, né? Mas isso ele fala quando ele está relatando a cultura persa caldaica. Não, né? aqui agora, estou lendo aqui na página que você acabou de ler, esse parágrafo anterior, antigo, olha, aqui está aqui, olha. Ascendência, aqui, ó, na página anterior, que você parou de ler, na antiga, na anterior. Antigos livros da sabedoria da Ásia Menor, que também apontavam para esses acontecimentos. Tem muita história. Aquele que verdadeiramente compreende esses sábios livros entende-se de uma forma diferente daqueles que desconhecem os fatos, confundindo tudo, é a hora que ele fala. Assim, temos, por exemplo, 2 profecias no Antigo Testamento. Um dos apócrifos de Enoque, que indicam Messias natânico, descendendo da linha sacerdotal, e a outra, nos Salmos, aí ele não diz qual salmo, seria interessante de ler, apontando o Messias da linha real. Uhum. Entendi. Mary, eu não fico assim com mais uma dúvida em relação se Cristo, né, se Jesus recebeu, então, o ser crístico quando foi batizado pelo João, não foi isso que foi dito. Então, como que João seria também Jesus, essa questão dos 2 meninos? Seria o quê? De direito, você está falando. Não, João nunca foi Jesus. Não, João não é Jesus. Precedeu, ele Falar precedeu. pouco que teriam dois Jesus, isso que eu não consigo entender. Ou 2 cosmovisão de que um lado era uma visão de que Jesus era o natânico, ou Não. São 2 pessoas, serão 2 crianças, uma nessa linha natânica e outra na linha salomônica. Quando tinham 12 anos, o salomônico morreu e passou todo o etérico dele para o outro. Lembra quando ele foi lá visitar quando ele foi na circuncisão lá no templo? Sim. E quando ele saiu ele estava diferente? É porque o outro tinha entrado nele. Esse pedaço que é difícil de compreender, mas depois ficou um só. Depois de 12 anos, tudo é um só, não tem nada a ver com o João. O João é primo dele, ele vai encontrar o primo dele. Você já leu a história de João? Sim, história. Sim. Não, isso eu sei. Por isso que fica um pouco confuso. Então, esse salomônico seria filho de quem, então? Que ele não é da linha. Outro casal, são 2 casais. Olha, eu queria pedir... Mas não está escrito nada disso na Bíblia, obviamente que não. Não está escrito nada nos evangelhos. O Steiner está colocando através... O Steiner está dizendo que um evangelista escreve sobre um e o outro escreve sobre o outro. Entendeu? É isso que o Steiner está dizendo. Lucas escreveu a história de um Jesus, que é o natânico. E Mateus vai escrever a história do salomônico, aquele começo só, porque num tem reis magos, no outro não tem. Aquele que recebe a visita dos reis magos é o salomônico, não é o natânico. O natânico não recebe a visita dos pastores, entendeu? São 2 crianças diferentes, em 2 lugares diferentes, que aí uma morre e entrega a sabedoria. Na realidade, o que ele entrega é a sabedoria. É o corpo etérico tem o coração, né? Daí ele entrega a sabedoria. Ele perde o corpo físico, ele morre, e a sabedoria dele vai para lá, vai para o outro, né? E ele integra, é lá que entra, né? Esse momento, que é um momento sagrado, um momento onde ele está recebendo, ele está aberto para receber o Bar Mitzvah, que é a cerimônia de maioridade, que é quando a criança passa a adulto. É uma iniciação, ele passou dentro do templo. E nessa iniciação ele recebeu o corpo do outro. O corpo não, o espírito do outro, entendeu? O etérico. Né? Aí ele ficou com os 2, um homem com 2. O corpo dele e o espírito do outro, a sabedoria do outro. Porque o menino natânico, ele era cabeça grande, ele era até assim meio bobinho, muito bonzinho,
e muito alegre, muito era Buda, era da paz, não era do outro. O outro era estudioso, lia, estudava muito, o outro ficava lá ajudando o pai, entendeu? São duas crianças diferentes, entendeu? E daí, com 30 anos, quando João Batista... Falou, eu não vou dormir. Você vai dormir. Pouco, não vou dormir, eu já sonhei 15 dias atrás. Gente, eu não vou dormir. Vai, você reza antes de dormir para o teu anjo da guarda. Aliás, eu tive um sonho tão lindo. E eu sonhei porque eu fiquei pensando, né, bastante. E daí, tipo assim, será que isso tudo faz sentido, é verdade? Eu estou ainda nessa luta comigo mesmo. Busca, né? E daí eu tive um sonho assim, como é que eu vou explicar para vocês? Era como se tivesse um livro, mas que eu não folhava as páginas. Não era bem esse livro, assim, as páginas iam passando. E ali eu só lembro que eu pensei assim, nossa, agora eu estou entendendo. É tudo que eu lembro desse sonho. Que no sonho tinha uma coisa, assim, um livro que passava, e daí eu lembro assim, nossa, agora sim. Tá, eu não sei nada que eu vi naquele livro. Acordei e não sei nada. A verdade é que você nunca mais vai olhar para o menino Jesus do mesmo jeito. Não pode ter certeza. Nunca mais você vai olhar para o menino. Agora, Bel, o que é interessante, né, Mary, é falarem que o pessoal da Igreja Católica também sabia disso. Porque também eles também tinham os mistérios e sabiam, mas foi uma escolha do que perpetuar, entendeu? E eles escolheram aquilo onde tinha algum outro proveito, né? Que é eles é que salvam, não ia acreditar, eles dão indulto, essas coisas, né? Não tem reencarnação. Como explicar essa história toda sem reencarnação? Então, morre, vive e morre, vive e morre, vive e morre. E acaba, né? Não tem essa sabedoria universal, como se fosse uma sabedoria que está lá, feito um caldo, que a gente volta para esse caldo, depois a gente sai de novo para reencarnar, né? E não tem essa continuidade, né? Uma coisa pá, cada um tem que começar do zero outra vez, né? E fica tudo muito, eu acho que sem encarnação fica muito sem sentido a vida da gente. Reencarnação justifica algumas coisas até que a gente passa, tanto de bom quanto de ruim, né? Quando você sabe que você tem que trabalhar aquilo, você sabe que aquilo veio para ser trabalhado, você olha diferente a coisa, sabe? É feito você tomar bomba e daí você saber, eu sou fraca em logaritmos, eu estou falando porque eu sou fraca em logaritmos, o meu tempo eu tomava. Então, meu Deus, eu tenho que voltar para estudar logaritmos, então não tem jeito, entendeu? É diferente, né? Você olha a vida de uma outra forma, justifica, né? Você passar por certas coisas. Então, as coisas não têm sentido. Por que eu estou passando por isso? Entendeu? Né? Eu acho que eu estou fazendo as coisas mais ou menos certinho aqui e tal, do jeito que eu posso, do jeito que eu tenho capacidade, mas, nossa, olha quanta bomba que vem na minha mão, né? Ou então, ao contrário, estou recebendo aqui umas coisas, não estou nem entendendo por quê. Não, ou então você já está até fazendo essa renovação, se você tiver um neto matemático, por exemplo. É verdade. Dois. Dois. Dois netos matemáticos. Aí pronto. Não precisa nem mais voltar aqui para aprender logaritmo. Eu acho que eu já me resgatei da matemática quando eu fui estudar Pitágoras, viu? Onde que a gente parou? Me fala, Luiz. Bom, já deu nosso horário. Não. Paramos aqui na página 80, não sei a página para vocês. 95. Né? Eu queria fazer... Está escrito Mateus 2.1. Queria fazer uma sugestão, né, para quem quiser, não é? Vocês que são muito estudiosos, que eu sei, fazer assim um resuminho, mais ou menos do que a gente leu hoje, fazendo assim o Jesus natânico de um lado, o Jesus salomônico do lado, e tudo que foi acontecendo, os pastores, Buda, de um lado Buda, os pastores, tarará, tarará, do outro lado
os reis magos, Zaratustra. Isso sim vai fazer a Bel não dormir hoje. Não, eu acho que Amanhã ela põe o quadrinho. A gente manda a IA fazer Ótimo. isso. Isso, Luiz. e só para a gente, eu acho que esclarece, eu gosto muito de gráfico, né? Eu gosto muito de coisa assim, bem explicadinha, né? Porque fica assim umas palavras assim soltas, quando você vê tudo arrumadinho assim, um debaixo do outro, parece que você entende melhor, tá bom? E isso é a primeira coisa, se vocês puderem fazer, ou botar lá no nosso grupo, para a gente ver como é que está. Aquela apresentação do Alexandre. Aliás, Alexandre, se você estiver nos escutando, nós gostamos muito da sua apresentação. Muito obrigado, tá bom? Queremos Muito ver a continuação dela. Queremos que você volte para o grupo, Alexandre, porque você faz falta, tá bom? Beijo, querido. Então, aquela apresentação do Alexandre, você viu que ele botou tudo arrumadinho assim, ficou tão fácil de entender. A gente, às vezes, organizando assim, num esqueminha, a gente entende melhor. Ou para recordar depois, né? Para que isso não ficar um monte de sopa de letrinha na cabeça. Sim. E, bom, o segundo aviso é que hoje é a nossa penúltimo encontro, o próximo encontro será na semana que vem, dia 8, e depois nós vamos fazer férias até o dia 2 de fevereiro de 2026, tá bom? Então, fica marcado aí, tá bom? Depois eu vou escrever lá para quem faltou e tudo mais, tá bom? Tá bom, então vamos fazer a nossa oração. Prece para os anjos da guarda. Espíritos de suas almas, efetivos guardiões, possam vossas asas levar o amor suplicante de minha alma aos seres humanos nas esferas, confiadas a vossos cuidados, para que, unido à vossa força, possa meu amor irradiar em auxílio das almas que ele amorosamente busca. Rudolf Steiner. Bom, boa semana para vocês. Obrigada, boa semana. Para vocês também. Um beijo. Boa semana.